Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E agradecemos você que tem nos acompanhado até aqui, com esse objetivo também de estudar todo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Já estamos no capítulo 9, a partir do versículo 1. E para iniciar, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando ao nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, queremos, Jesus Cristo, neste momento, te colocar diante das Tuas mãos os nossos corações, os nossos pensamentos, nosso desejo, Pai amado. Tudo, Jesus Cristo, que vem, Pai amado, do Senhor, é perfeito, é agradável, Pai amado. Nos ajuda, Jesus Cristo, a compreender, Pai amado, os Teus ensinos, Jesus Cristo, para que a gente venha colocar em prática, para que, Jesus Cristo, a gente venha cada vez mais crescer em amor, crescer em entendimento, Pai amado, de quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. 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 Mateus capítulo 9, versículo 1. Muito interessante que você abra a sua Bíblia para acompanhar o texto. A gente também já tem aconselhado você a marcar os versículos, estar memorizando, para não esquecer as palavras preciosas do Senhor Jesus. E se você não tiver, você pode acompanhar na descrição do vídeo no YouTube. Assim que abrir o aplicativo do YouTube, tem um título embaixo do vídeo e logo abaixo você clica na setinha para baixo que tem a descrição. Lá você vai encontrar esse mesmo texto para você acompanhar, tá bom? Diz assim, Mateus capítulo 9, Jesus cura um paralítico. Verso 1. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Muito bem, a gente vê como o ministério de Jesus, a vida de Jesus era muito dinâmica, né? Jesus acabara de ensinar, atravessa o mar, vai até a região de Gadara, uma região onde ninguém queria ir. Ao retornar, à sua cidade, logo ali de cara, não muito tempo depois, ele já se depara com um paralítico que tinha alguns amigos, E a gente pode ler também, eu aconselho vocês lerem um relato que está em Marcos e Lucas, que traz mais detalhes para a gente desse acontecimento. É muito interessante que lá Marcos vai dizer claramente que os seus amigos, ao verem que estava lotado ali aquela casa, aquela região onde Jesus estava pregando, curando, eles abrem o telhado e descem ali aquele paralítico para que ele pudesse receber a cura do Senhor. Mas ele tem acredito que uma grande surpresa, porque ele estava diante do próprio Deus. Ele estava diante daquele que pode perdoar todos os nossos pecados, daquele que, além de suprir as nossas necessidades, ele realmente nos arranca, da escravidão do pecado, tendo de fato a certeza que esse é o maior problema do homem, o pecado, não só uma enfermidade, não só uma necessidade física, mas sim a questão do pecado em nossos corações. Esse é o nosso maior problema, é a nossa maior necessidade de ser perdoados por Deus. E aqui ele encontra esse perdão diante de Jesus, além de encontrar a cura física, ele encontra perdão dos seus pecados, tendo a certeza, e nós cremos que Jesus tinha esse poder, ele tem esse poder porque ele é Deus. E a gente vê ali aquelas pessoas, infelizmente, curiosos, prontos para julgar, ao se depararem com aquela fala de Jesus, Jesus nem tinha curado ele antes disso, Jesus apenas fala que os seus pecados são perdoados, eles automaticamente já se levantam, prontos para julgar. E Jesus Cristo deixa bem claro, que ele conhecia a intenção do coração deles, corações maldosos, prontos para julgar. Mas Jesus não se interessava com os julgamentos, Jesus não parava o seu ministério porque era criticado, mas Jesus continuava amando, cuidando das vidas que vinham até ele.
Então eu e você devemos ter essa certeza diante, né, desse ministério que é cuidar de vidas, que é discipular. Muitas pessoas com os corações maldosos surgirão criticando, né? Mas nós temos a certeza que o Cristo que a gente prega, ele pode curar todos os pecados e livrar, né, dessa escravidão. Amém. Glória a Deus, viu? Palavra maravilhosa. Acompanhe conosco o texto, a continuação desse episódio, né? Versículo 5. Olha que pergunta interessante que Jesus faz. Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glória a Deus, né? E a gente tem tentado aprender com o próprio Jesus na prática, o discipulado. A gente vê essa realidade muito comum quando se leva o Evangelho, quando a gente começa a falar de Cristo para as pessoas. Muita gente vai se levantar tentando denegrir a imagem ou tentando resistir ao Evangelho e corromper outras pessoas também. Mas isso é normal. A gente sabe que o Senhor nos prepara para uma batalha, um campo de batalha espiritual. Lembrando que a Bíblia mesmo fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, isso está lá em Efésios, capítulo 6. Mas sim, entendemos que é uma batalha espiritual, não contra as pessoas. Não devemos guardar mágoas, mas orar por elas, né, pelas pessoas que se levantam para falar contra nós, mas sabendo que está falando contra o próprio Cristo, né, entendendo que somos enviados por Ele. E algo muito interessante nesse texto são as perguntas de Jesus, muito sábia, né? A gente vai encontrando em todos os discursos que Jesus faz, dentro das situações também. Ele faz muitas perguntas reflexivas, fazendo com que todos parem aqueles argumentos contraditórios e reflitam e se calem e até vão embora. Porque Jesus mesmo fala que Ele nos dá sabedoria para que possamos levar a palavra com autoridade, essa mesma autoridade que vemos Jesus aqui tendo diante dos homens, né, para falar sem medo, com ousadia, mas sabendo que Ele é a resposta que a gente precisa, né? Muitas vezes não vamos ter aquilo que dizer em vários momentos, né, diante de tantas situações que vão tentar nos impedir, e nele encontramos a resposta. É aprendendo com Ele que temos a resposta para tudo que precisamos. Sabemos que Ele é a verdade que precisamos para seguir firme nesse propósito de que a salvação, o Evangelho é poderoso para transformar vidas que precisam ser libertas, focando no relacionamento discipulador, que é como Jesus tem nos ensinado. Então aqui mais uma vez Jesus deixa todos sem palavras, sem argumentos, e que possamos também aprender dele para que venhamos a entender que ele é a resposta que a gente precisa para tudo. Amém? Agora continuando, a partir do versículo 9, vemos o chamado de um dos discípulos, Mateus, também conhecido como Levi. Diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Muito bem. Estamos aqui diante, né, do chamado de Mateus, aquele que é instrumento de Deus para escrever o Evangelho de Jesus aqui, o qual estamos lendo, né? Aquele que andou com Cristo todos os dias. E interessante, né, que como a gente já tem lido desde o início, né, Jesus
diante de pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas vindo até ele para serem curadas, e Jesus não rejeitando elas, seja leprosos, seja endemoniados, seja paralíticos. E aqui Jesus continua, diante de uma pessoa que era rejeitada, principalmente pelo seu próprio povo, que eram os judeus, porque ele era considerado um traidor, A gente percebe aqui que o registro deixa bem claro que ele estava sentado na coletoria, Ou quer dizer, ele era um funcionário de Roma, um funcionário público, Aquele que trabalhava coletando impostos do seu próprio povo, que eram os judeus, que se consideravam escravos de Roma, e eles se revoltavam, eles realmente não aceitavam tamanha traição, Seu próprio povo trabalhando para aquele povo de Roma que oprimiam, o seu povo, oprimiam eles. Então eles não aceitavam de maneira alguma, eles realmente consideravam eles traidores. A gente, quando lê e a gente se depara com aquele grupo chamado Zelotes, a gente entende que eles eram justamente tão opositores que acabavam até matando os publicanos, Interessante que ao lermos aqui a lista dos discípulos, a gente vai ver que tinha membros, dos Zelotes que Jesus chamava também para andar com ele, Imagina, chamar um publicano e chamar um Zelote para andar junto. Só Jesus mesmo para fazer isso, porque Jesus não se importava, com os seus status sociais. Jesus se importava com o seu coração, com a sua vida, e ele tinha poder para transformar todos. E assim ele fez com Mateus, chamando ele. Interessante que Jesus, ele não só supre as necessidades dos pecadores, dos rejeitados, mas também como ele se relaciona com eles, É por isso que a partir do versículo 10 a gente vai ver que eles foram comer, Eles foram se relacionar, eles foram andar juntos, ficar juntos. E mais uma vez os fariseus surgem, para julgar, mais uma vez levantando questionamentos, sobre por que aquilo, Primeiro, Jesus perdoa pecados, isso já cria um barulho enorme em suas mentes, julgamentos. E agora Jesus está se relacionando com eles, isso levanta ainda mais questionamentos sobre a sua mente. É por isso que ele vai até os discípulos e perguntam, questionam, mas Jesus, conhecendo seus corações, ouvindo aquilo que eles falavam, Jesus deixa bem claro que ele veio para os perdidos, para os doentes. Entendo eu que não existe ninguém são, Quando Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, É porque não existe ninguém são, na verdade, mas infelizmente existem pessoas que acham que são sãs, Que acham que veem, realmente todas as coisas, mas Jesus declara até em outro evangelho, no evangelho de João, que eles são cegas, eles são cegas, e antes reconhecessem isso. Então Jesus vem para aqueles que reconhecem que estão perdidos, para aqueles que reconhecem que são doentes e precisam de um Deus, precisam realmente de Jesus para a salvação. Então nós vemos aqui, e eu quero destacar isso, essa importância de a gente se relacionar, não só suprir a sua necessidade, não só falar de Jesus para a pessoa, mas se relacionar com a pessoa, independente do julgamento das pessoas, porque pessoas poderão se levantar, criticar essa aproximação, mas vemos aqui que Jesus era intencional, Jesus estava criando um relacionamento com ele, porque Jesus queria falar das coisas acerca do reino de Deus. E eu e você também não podemos ser diferentes. Podemos se relacionar com as pessoas, tomar um café, comer, independente diante da sociedade que aquela pessoa for ruim, for má, não. Nada disso importa. O que importa é que ela reconheça que ela precisa de Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, que entendemos que o próprio Jesus está nos ensinando como fazer discípulos. Então continue conosco, essa é a nossa missão, não é só dos missionários aqui no M7, em nenhum lugar, mas onde você estiver, você é chamado por Cristo para fazer discípulos. Esse é o poder do Evangelho, transformando vidas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.